Sejam bem-vindos ao Inspira Mais 2022_2. De 13 a 16 de julho, o salão que reúne soluções em design, inovação e sustentabilidade apresentará novidades para a temporada 2022_2. Há segmentos como calçados e acessórios, confecção, moveleiro e bijuterias. Durante estes 4 dias de evento, você tem acesso ao lançamento de mais de 1.000 materiais e soluções para os setores de moda. Você também terá acesso a uma grade de palestras completa, cheia de conteúdos e inspirações para a sua coleção. Nesta edição, também contamos com uma super novidade. De 13 a 15 de julho, das 9 horas às 17 horas, teremos uma exposição física e exclusiva na AB Calçados, em Novo Hamburgo. Caso você tenha interesse em participar, entre em contato com a equipe da Asintecal através do Fale Conosco. Inspira Mais conta com o patrocínio de Cipatex, Altero, BASF, Bertex, Branil, Brisa, KM Liaison, Camaleoa, Colograph, Endutex Brasil, FCC, Grupo Cofrag, Grupo Tito Fran, JR Soluções, Nether Labs, OTB, Soares e York. Realização by Brasil, Tex Brasil, Brazilian Leather, Brazilian Furniture. Parceria do Sebrae e promoção da Asintecal, Abit, CICB, Abimóvel e Apex Brasil. Para começar nossa programação, convidamos o Walter Rodrigues, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design do Inspira Mais, que vai apresentar a palestra de Inspirações 2022_2 Future Proof, referente aos 10% da metodologia. Mas antes, vamos assistir ao vídeo do nosso parceiro Sebrae Nacional e do patrocinador master do Inspira Mais, Cipatex. Dia ou noite, exatas ou humanas, cidade ou campo. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae acredita que empreender é uma porta para a independência, que está aberta para as pessoas de todas as idades, gêneros e que buscam mais opções para suas vidas. Para o Sebrae, tão importante quanto incentivar negócios a darem certo é apoiar pessoas que transformam sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O tempo. Tudo muda, tudo transforma. Muda até mesmo nosso próprio jeito de enxergar o tempo. Quanto mais ele passa, mais valioso o vemos, mais o respeitamos e mais o entendemos. É das mãos dele que recebemos o mais valioso presente que a vida nos dá, a experiência. E é ela que nos revela o maior segredo de todos, de que o tempo, de fato, não é a divisão entre passado, presente e futuro, mas sim uma soma desses 3 elementos, cujo resultado é a eternidade, da arte, dos sentimentos e da alma. É nesse atemporal que nossa moda se inspira, para traduzir essa beleza que vive para sempre. Venha descobrir no Inspira Mais 2022. Olá, obrigado Camila, seguimos aqui. Bom dia a todos, estamos aqui no Inspira Mais. Eu vou apresentar agora o Future Proof, que é o 10% do nosso programa Inspira Mais. Queria começar com vocês explicando a pirâmide de produtos. O 10%, que é nesse momento que a gente está falando de laboratório e de experiência e principalmente de inovação. Aqui a gente vai gerar valor quando a gente aposta exatamente naquilo que a gente entende que é bom para o nosso produto. No 30%, a gente vai gerar assertividade processando essa inovação, levando essa inovação para um novo patamar.
E na sequência, nos 60%, a gente vai validar isso em preço e competitividade, massificando essa inovação, trazendo ela para o grande mercado. Isso acontece em todas as coleções o tempo todo, é um círculo se movimentando e aplicando a pirâmide de produtos. Essa metodologia vai trazer para você muito mais capacitação e percepção do produto e de como você vai comunicar isso nas suas redes sociais e também como você vai apresentar isso, por exemplo, no seu catálogo. Você vai sempre usar os 10%, valorizando a sua marca. Então, seguimos. Aqui no Future Proof, nós estamos falando de um momento muito importante, desse momento de retomada que acontece num futuro próximo, que é o futuro do amanhã, na realidade. Então, diante desse momento tão importante, a gente fez uma pergunta extremamente fácil de pensar nesse momento que a gente está vivendo e às vezes muito difícil de responder, que é: qual é a chave de transformação para o mercado de moda? E foi muito incrível que na reunião do núcleo a gente percebe que a grande resposta para isso é um produto e uma empresa ter relevância. Então, ser relevante é traduzir os sentimentos em formas de materiais e depois de produtos, tornando-os desejados e necessários. E mais que isso, no futuro, a gente vai ser preciso injetar uma dose enorme de propósito nas nossas marcas, de percepção, de uma combinação de falar com o outro, porque é isso que esse momento exige. Então, para um produto ser lembrado no futuro, ele precisa estar muito bem conectado com todas essas questões relevantes deste momento. Nós vamos começar com a palavra quantum, que é um dos temas que a gente desenvolveu. E quantum significa a menor parte de qualquer célula, o que você pode imaginar de menor quantidade de alguma coisa no corpo humano ou em todos os materiais. Para nós, poeticamente, quantum a gente denomina essência. E dentro dessa essência, ela pode aparecer como fragmentado, que é uma segunda palavra que a gente tem trabalhado muito com a ideia da oposição de texturas e acabamentos. A inspiração vem do trabalho da Mona Hatoum. Esse relógio, isso é uma obra de arte, que é um relógio que ao mesmo momento que um ponteiro cria todas essas texturas sobre a areia, o ponteiro seguinte apaga, dando uma direção muito clara do momento que a gente está vivendo, sobre a rapidez de tudo, de como tudo está acontecendo, a velocidade das informações, a velocidade de tudo aquilo que está acontecendo. Então, é uma obra que retrata muito esse momento que a gente está vivendo, e isso já passa a ser conectado com vários caminhos de moda. Então, por exemplo, essas texturas em parte dos produtos acabam sendo uma referência bem interessante na criação de matérias e produtos finais. A gente tem aqui o contraste entre liso e texturado, ou texturado sobre uma camada mais leve, quase que um degradê de texturas, ou mesmo assim, uma combinação de várias texturas no mesmo produto. Outro ponto importante, por exemplo, são os fragmentos das matérias, onde a gente tem, por exemplo, possibilidade de trabalhar denim, num sentido de upcycling ou de reciclagem de material. E isso é o outro ponto muito importante quando a gente entende futuro, o aproveitamento de matérias que já existem. Outro ponto importante desse fragmentado é olhar para a essência das rochas, das pedras preciosas. Então a gente está vendo aqui um vídeo com a designer Carol Gay, trabalhando os vidros que ela constrói a partir das rochas, e de como nós percebemos também nas coleções internacionais o uso das estampas de rochas e de pedras preciosas nas roupas e nos acessórios. Aqui, de certa forma, a gente tem uma outra mesa da Carol Gay, falando exatamente isso das ágatas, né, dos coloridos, e de como isso inspira e também nos conduz a pensar materiais e produtos. Outra palavra importante para a gente dentro do Future Proof é o esporte, principalmente porque a gente, nesse momento, tem se falado muito do esporte, justamente para tirar a gente desse caminho,
dessa noção de home office. Então é muito importante toda essa ação, esse movimento. E o mais importante é a gente pensar que, além de tudo, esse ano nós temos Olimpíadas, né, acontecendo no Japão, então vai ser uma carga enorme de energia e de informação sobre isso. E mais ainda, muitas das marcas de casual e mesmo até de luxo estão incorporando no seu dia a dia e nas suas coleções muitos dos elementos de esporte. Então, para a gente é importante lembrar de matérias perfeitas para performance, prática de esportes, conforto, tecnologia, envolvimento do corpo e interação com o suor. Então, as matérias precisam ter esses elementos. E como a gente vai descobrir isso nas modelagens e nos produtos? Há uma velocidade implícita nos recortes, há um dinamismo muito claro no uso das cores e das formas e da adaptação desse sentido de esportivo para dentro de elementos do casual. Outro ponto importante vai ser a gente observar os uniformes de todas as equipes olímpicas, né? E a gente tem esse exemplo de Serra Leoa, onde eles usaram muito a característica do próprio país para transferir isso para dentro dos uniformes. Então, essa combinação de tradição e também de performance se faz muito bem nesse momento. A gente tem um dos exemplos mais legais acontecendo com um trabalho da Nike, que explora de forma muito clara todas essas diferenças culturais, religiosas, produzindo materiais para todo tipo de pessoa. É lógico que a tecnologia nos solados e na forma dos calçados impacta muito o que a gente está falando de futuro, assim como os tecidos para maiô e também para fitness. E uma marca chamada Marine Serre, uma designer francesa super jovem, tem feito um trabalho elegantérrimo e muito interessante em cima de matérias esportivas para dentro da sua coleção casual. Aqui nós podemos notar a importância dos recortes e da combinação de cores, que também traz essa inspiração esportiva, né, de movimento, de velocidade, para dentro de peças de alto luxo ou mesmo do casual. E você vê que mesmo os pets, que estão sempre do nosso lado e também passam por essa questão da tendência, assumem o seu lado esportivo nas suas roupinhas. Outro ponto importante do Future Proof é a ideia do desossar, retirar a estrutura, então materiais com extrema maciez e também com muita fluidez. E a gente vai perceber isso nas modelagens, inclusive do mobiliário, com esse couro mais preguiado, ou então a fartura de tecidos, como é o caso da Loewe, e mesmo o movimento dos couros na bolsa e também na roupa da Sport Max, quando a gente tem um drapé extremamente forte. Então nós percebemos a delicadeza dessa pele, a fluidez dessa pele. A gente continua interpretando isso no mobiliário e também nos acessórios e principalmente na coleção de Yohji Yamamoto, onde isso aparece às vezes estruturado, mas definindo muito essa ideia de fluidez. Aqui, de certa forma, os objetos, os mobiliários, os calçados e a modelagem das roupas também refletem essa ideia de volume, mas sem uma estrutura, evidenciando assim a ideia do desossar. A gente pode ter também a ideia do oco, né, que são os vazados. Então, a gente tem um exemplo muito interessante nessa roupa da Hermès, que é feita com os retalhos de couro, como se fosse uma trama construída a partir dos resíduos. E a gente vê isso nos solados, na casa do pet e também nos tricôs do Valentino, onde a ideia do retirar a matéria para tornar essa silhueta e essa aparência mais leve também causa um grande impacto. Nosso segundo tema importante do Future Proof, na realidade, é o hipervisual. E a gente vai falar aqui de um contraste dessa ideia da essência que a gente veio trabalhando até então. Aqui no hipervisual nós vamos falar de maximalismo, de grafismos, de hackers e geeks, que são basicamente essa cultura envolvendo toda a parte digital e principalmente os games. Uma das fontes mais importantes de inspiração desse tema foram as séries de TV que a gente tem visto nos últimos tempos, onde toda essa explosão de cor e toda essa explosão de movimento acaba trazendo uma referência muito clara de juventude
e principalmente de energia, que é uma coisa que a gente está precisando muito nesse momento de retomada e de novos momentos de inspiração. Então essas luzes, esse efeito da luz na tela, ele acaba influenciando a nossa visão tanto na cartela de cor como nas escolhas que a gente vai mostrar na sequência. Por exemplo, quando a gente está dizendo hacker, geeks, por exemplo, a gente está falando de modelagens muito inovadoras, de aparências que levam a gente a pensar principalmente nos games e estruturas com muitas luzes e com muitos efeitos. A gente tem um forte aspecto da op art, trazendo uma referência, de novo, Marine Serre aparecendo aqui, trazendo estampas nesses bodies, nesses macacões muito colados ao corpo, brincando com essa estampa de op art, criando esse efeito interessante de volumes. E isso aparece também nas estampas, nos coloridos e principalmente no mobiliário, numa ideia de jacquard extremamente movimentada e divertida. A gente vê o impacto das cores e de como nós estamos trabalhando essa cartela, né, a partir de efeitos quase que holográficos, mas de certa maneira muito mais delicados aqui na aparência, criando esses elementos geométricos interessantes, ou de listras que se multiplicam e se misturam, criando também uma ideia de movimentação. Afinal, a parte principal dos games são essa interação do movimento, né? Outro ponto importante são os grafismos. E a gente foi muito inspirado, principalmente pela retrospectiva que a Pinacoteca de São Paulo fez sobre o trabalho dos Gêmeos, esses artistas brasileiros reconhecidos no mundo inteiro e que trazem nos seus grafites, nos seus murais, um elemento fortíssimo das roupas dos seus personagens, trabalhados em cores e com muita ideia de grafismos diferentes. Então a gente foi fazer uma ligação com isso, com o que está acontecendo no mundo, porque afinal a gente vive um zeitgeist o tempo todo, e a gente descobre isso em outras marcas como Prada, como o Charles Frey da Loverboy, e também na IGC Design, onde há essa combinação desses grafismos super importantes dessa temporada. A gente pode imaginar esse grafismo um pouco mais acentuado, de tamanhos diferentes, mas com volumes de cores combinadas e fazendo esses contrastes interessantes. E também a gente tem a junção do branco e preto, trabalhando às vezes com cor ou mesmo só únicos em branco e preto, em grandes movimentos, em grandes tramas, também lembrando muito a ideia da op art dos anos 60. Outro importante tema do Future Proof e que fala basicamente de antropologia e integração é a ancestralidade. E isso vem do pensamento de que com a pandemia todos os lugares ficaram fechados, as fronteiras foram fechadas do mundo, a dificuldade da importação de matéria e de produtos direcionou o nosso pensamento para uma ideia de tribos, e essas tribos fomentadas a partir do lugar que a gente vive e da necessidade de pensarmos que nós precisamos ter uma noção muito clara de tudo aquilo que nós produzimos para a não dependência de outros lugares. E essa ideia da não dependência, ela fortalece essa percepção de quem nós somos. Então, essa ancestralidade acaba se aflorando. Nós vamos falar muito da matriz africana, principalmente porque há uma discussão no mundo sobre a importância de pensar no outro e principalmente na questão da matriz africana em todos os continentes da América, né? Há uma forte voz através das passeatas e de todas as manifestações que a gente tem visto pelo mundo com relação a isso, e lógico que isso impacta no nosso mercado e principalmente nos nossos consumidores brasileiros, onde 54% da nossa população reflete essa matriz africana. Um bom exemplo disso é Max Chosa, que é um designer sul-africano que trabalha a sua ancestralidade não só na roupa, mas também nos acessórios, no mobiliário, enfatizando claramente a necessidade de se falar comunicar a sua ancestralidade através da moda. E isso, na realidade, gera bons frutos. Outro ponto importante, e aqui vai aparecer em detalhe, um trabalho da marca Loewe com um grupo de mulheres do Quênia
estabelecendo uma combinação sobre acessórios e produtos que foram feitos em parceria, numa colaboração dessa marca de luxo com essa tribo Maasai no meio do Quênia. Então é muito interessante a gente perceber de como os designers estão usando, por exemplo, Louis Vuitton colocou na passarela, na realidade, muito desses mantos ancestrais vindos da matriz africana. Outro ponto importante para a gente do Brasil é entender os povos originais e de como esses grafismos e de como essas estampas podem, na realidade, traduzir sentimentos e a percepção de compartilhar, na realidade, afeto, né, através do olhar para essas culturas milenares. Então, a gente tem exemplos muito interessantes, como a Tucum Brasil, desenvolvendo produtos a partir dos desenhos originais das tribos indígenas e onde todo o lucro é revertido de volta para a geração de mais tecnologia e de bem-estar e de uma melhor qualidade de vida para os povos originais. A gente tem a Seridó fazendo um trabalho super bonito com as borrachas e todo o caminho que a gente tem dessas tramas, estabelecendo uma linguagem de moda muito atemporal, dentro de uma essência que a gente entende como brasileira. Outro ponto importante da gente reconhecer isso é na América Latina como um todo, desde os povos originais dos Estados Unidos, passando por todos os outros da América Latina, onde suas cores e todas as suas tramas, seus desenhos, podem ser também utilizados e transformados em produtos. A gente percebe que marcas europeias, num trabalho de colaboração com designers dessas etnias, têm trazido para dentro do seu produto muito dessas referências super atuais e super interessantes da ancestralidade. Esse é um exemplo muito interessante, que é o Tom van der Boort. Ele é um designer belga. A Bélgica tem um passado de colonialismo, principalmente na África, muito grande. E ele traz essas referências. O mais legal ainda do trabalho do Tom, que vale a pena vocês conhecerem, ele trabalha com reciclagem. Então, a maior parte dos materiais, das aplicações dos bordados, são feitos com materiais em uso. E aqui a gente vai apresentar para vocês a cartela de cor do Future Proof. Nós temos as 3 cores principais, que é o Scuba Blue, o Yellow Iris e o Purple Heather. Essas são as 3 cores que nós estamos apostando para dentro do projeto do Inspira Mais. E eu passo agora a bola para a gente ver os materiais que vão ser apresentados. Então, nesse momento, eu convido vocês a conhecer os materiais que foram desenvolvidos pelos associados para a exposição do Inspira Mais. Olá, estamos aqui de volta e esse é o momento que eu mais gosto no Inspirar Mais, que é a gente entender como que todas aquelas inspirações acabam sendo traduzidas em materiais, através do trabalho dos gestores em design que acompanham todo o programa Inspirar Mais. Então, eu queria apresentar para vocês, nesse primeiro momento, a ideia do Quantum e de como isso foi decodificado em materiais. A gente percebe o uso das estampas de rocha, que eu comentei lá atrás com vocês, e também da fragmentação, da ideia de partes do produto terem texturas e partes desses produtos serem lisas, né? E aqui aplicados já na cartela de cor, que são as 3 cores do 10%. E na sequência, a gente tem aqui exatamente uma parte do hipervisual, que é muito interessante, onde a gente vê o uso das cores e dos brilhos, como eu enfatizei dentro da cultura dos games e tudo isso, como que a gente está percebendo o uso dessas combinações de jacares, de contrastes, de grafismos, de elementos geométricos que vão desde os enfeites, dos solados e também das matérias. E encerrando essa apresentação dos materiais, a gente tem a ancestralidade, que a gente percebe aqui nos elementos da cultura africana, de matriz africana, e de elementos que também perpassam os povos originais brasileiros, usados na cartela de cor,
do Future Proof. E assim, vocês acompanhando aqui comigo os materiais, eu queria convidar vocês para estarem comigo vendo o 30% amanhã. Eu vou apresentar toda a metodologia da pirâmide uma vez a cada dia. Então vocês vão acompanhar comigo todo o desenvolvimento do programa Inspira Mais a partir dos materiais. Tchau e até mais!